igreja. Nós vamos estudar uma lição do livro Instruções Psicofônicas, que é a lição de número 7, e ele nos traz o título Trabalhemos Amando. Porque realmente o trabalho que se faz com amor, ele produz mais, ele ajuda mais a todos. Então, trabalhemos amando. É de Emmanuel, esse benfeitor espiritual do Chico Xavier, que nos trouxe esses livros com lições preciosas que nos ajudam a progredir, a refletir, E ele nos diz o seguinte: meus amigos, trabalhemos amando, a fim de que a glória do Espírito se exprima através do cérebro. O amor, que sentimos em nosso coração possa imprimir no nosso cérebro. Veja bem, na cintilação do pensamento. E aí os raios mentais do nosso pensamento são pensamentos amorosos, pensamentos de reajuste. É preciso que a cabeça se ajuste aos variados departamentos do veículo carnal. E aí Emmanuel vai trazer para nós a ligação que tem o nosso corpo com todos os órgãos. E está na mente essa ligação. Veja bem, ele nos traz essa ligação do corpo físico para que a gente aprenda, com mais facilidade a lição mais para frente espiritualizada. E ele diz assim: para isso é indispensável que cada elemento do corpo seja respeitado em suas funções específicas. Porque nós sabemos, o nosso corpo tem vários órgãos que devem ser respeitados em cada função específica de cada um. Aí ele começa dizendo: os olhos são funcionários da visão. Veja bem, os olhos são funcionários da visão. Os ouvidos são sentinelas do conhecimento, porque ele está ouvindo, Então, ele está guardando a sua audição. Então, os ouvidos são sentinelas do conhecimento. É através do que ouvimos, vamos adquirindo conhecimento. As narinas, são guardiões do olfato. A língua é a escultora da palavra. Veja bem, usamos a língua para falar. Ela molda a nossa fala, a nossa palavra é com a língua. O coração é o ministro do equilíbrio. Veja como temos também, o coração como ministro, ele que ministra o nosso equilíbrio. O nosso equilíbrio. Sem um sentimento bom, jamais teremos equilíbrio. Então, é o coração que ministra o nosso equilíbrio. As mãos são escravas, as mãos são artistas do trabalho. É com as mãos que a gente faz qualquer coisa na nossa vida. É um artista as nossas mãos, Com elas, nós podemos fazer tantas coisas boas, tantas coisas maravilhosas que nos ajudam, E ele diz: os nossos pés, são escravos da sustentação. Olha como o nosso corpo tem vários membros, Os pés são escravos da sustentação. Eles são feitos para sustentar o nosso corpo físico. Temos, contudo, diz Emmanuel, outros cooperadores em atividades mais humildes. Isso tudo no nosso corpo físico. Ainda vamos ver aqui que temos outros cooperadores em atividades mais humildes. E ele diz: a epiderme é um manto protetor. A nossa pele,
A epiderme é o manto protetor que cobre, que reveste o nosso corpo. Os pulmões são câmaras de ar respiratórias para a garantia da existência. Sem os pulmões, nós tivemos, experiências dolorosas. Quando sentimos problemas em nossos pulmões, nós vimos aí, a epidemia, as pessoas não conseguiam, muitas vezes, permanecer no corpo físico. Então, eles dizem, os pulmões são câmaras de ar respiratórias para a garantia da existência. O estômago é o alambique da digestão. Então, a gente se alimenta, vai para o estômago, ele faz toda a digestão. É o alambique da digestão. O fígado é um condensador de energia vital. Veja bem, tudo que tem no nosso corpo deve ser respeitado, como diz Emmanuel, O baço é o gerador de sangue. Olha aí. As pâncreas é o excretor de enzimas. Veja bem. Os intestinos são vasos de seleções técnicas. O intestino. Os rins são filtros seguros e diligentes. Os gases, prendemos os gases dentro do nosso organismo. Os gases são recursos destinados à expulsão de venenos letais. Pode subir, e prejudicar muitas vezes até a nossa mente. Então, o gás, ele trabalha, ele é destinado a expulsar todos os nossos venenos letais, pensamentos, sentimentos que não são bons. Tudo na colmeia, nos diz Emmanuel, na colmeia celular do campo físico é solidariedade perfeita. Veja bem, um órgão solidário com o outro. Se o não funcionar, o que acontece? A gente fica doente. Então, tudo na colmeia celular do campo físico é solidariedade perfeita, com especiais objetivos de progresso e aprimoramento. Olha só. Aí ele vai nos dizer da nossa reunião de hoje. Veja bem, e a gente diz, por quê? A gente está estudando sobre o corpo físico, não temos estudo sobre medicina, mas aí Emmanuel nos traz agora. Uma reunião de trabalhos mediúnicos é igualmente um corpo simbólico. Vamos imaginar o que aprendemos no corpo físico, É um corpo simbólico, exigindo que a direção considere, em seu devido valor, todas as peças de sua composição espiritual. Então, todos nós que estamos aqui, ou que participamos num trabalho, numa equipe de trabalhos mediúnicos, nós somos peças que se compõem, todo o nosso trabalho, e todos são especiais, todos nós. A partir da hora que a gente adentra um recinto e eleva o seu pensamento a Jesus, nós estamos trabalhando. Nós estamos emitindo positivos nossos pensamentos, estamos socorrendo à distância, perto de nós. Veja bem. Aí ele diz assim, os espíritos angélicos que estão conosco nos nossos trabalhos são mensageiros de amor. Olha aí, o trabalho de todo mundo. Os espíritos instrutores são emissários de sabedoria, aqueles que vêm, que nos orientam, nos inspiram, São instrutores, da sabedoria, emissários da sabedoria. Espíritos amigos são frasco, olha aí, a amizade, Os espíritos amigos são frasco de remédio curativo
ou de perfume amenizante. Um amigo espiritual que tivermos, ele é para nós como um frasco de remédio. E quando a gente chega perto do amigo, né, a gente toma uma força diferente, melhora. E ele pode ser um perfume também amenizante, que nos ajuda a amenizar a nossa aflição. Espíritos familiares são bênçãos de reconforto. Espíritos sofredores são avisos à imprevidência. Quando um irmão nosso chega nos dizendo da sua dor, né, do seu sofrimento, é um aviso para nós. Está dizendo conosco: tome cuidado, tenha previdência, cuide da sua vida. Porque ele veio nos avisar que ele está sofrendo porque ele se desviou da lei de Deus, né? Então, para nós, é um benefício, é um aviso. Os espíritos ignorantes são desafios à boa vontade. Ignorante aqui que Emmanuel se refere, o que não tem conhecimento, né? Eles são desafio à nossa boa vontade. Por quê? Nos chegam muitas vezes irmãos, tanto encarnado como desencarnado, com certa condição, a condição dele, né? E para nós, o desafio é você ter boa vontade de ajudar aquele irmão, ou encarnado ou desencarnado. Então, está dependendo da nossa boa vontade, porque muitas vezes a gente não as tem, né? A boa vontade para ajudar. Espíritos em desequilíbrio são exercícios de paciência. Olha só, nós podemos usar essas regras de trabalho que Emmanuel está nos trazendo em todos os setores da nossa vida, né? Que espíritos em desequilíbrio são exercício de paciência. Aquele irmão encarnado ou desencarnado que aporta, né, aos nossos trabalhos e que a gente sente uma certa dificuldade, desequilibrado, é para nós exercício da paciência. Ter paciência, buscar orientar, buscar ser mais fraterno. Espíritos necrosados na delinquência ou no vício são convites à oração. São irmãos nossos, né, que muitas vezes a mente está como necrosada, não pensa mais em outras coisas, só no vício, só nas coisas que ele está acostumado a fazer em desfavor de si mesmo. Então, é um convite à oração. Meus amigos, diz Emmanuel, para a caridade tudo é grande. Né? Então, se a gente quiser fazer uma caridade, tem que usar o nosso coração, os nossos sentimentos, para agrandar os benefícios, para socorrer, para ter paciência. E ele diz: na sementeira de luz não há serviço insignificante. Todos os serviços significam uma bênção nas nossas vidas, por mais simples a nossa tarefa. Num trabalho, a nossa presença junto aos nossos irmãos aqui na Terra é tarefa que não é insignificante. São tarefas de grandes proveitos para nós. Ele continua dizendo assim: na obra de redenção não há tarefa desprezível. Não podemos desprezar ninguém, né? Nem achar que não tem jeito. Por quê? Na obra de redenção, nessa tarefa em que a gente está buscando o entendimento, todos nós, essa obra, ela não há tarefa desprezível. Ah, mas eu não preciso disso, eu posso fazer isso, aquilo maior, né? Todas são bem-vindas, todas são muito importantes. E ele termina dizendo assim: para as leis eternas, as leis de Deus, a mão do legislador que lavra um decreto é tão venerável quanto a do enfermeiro que alivia uma chaga. Está vendo? Não temos diferença.
Se usarmos de boa vontade, do nosso coração aberto, com a verdadeiro amor, amando os nossos semelhantes, os nossos irmãos, a mão do legislador que lavra um decreto é tão venerável quanto a do enfermeiro que alivia uma chaga, que faz um curativo, que socorre alguém. É tão simples e a mão do outro representa, para a lei de Deus, a mesma coisa. Trabalhemos, pois, amando o que o Senhor e que o Senhor nos abençoe. Emmanuel. Então, a recomendação de Emmanuel hoje para todos nós é que todas as nossas tarefas, iniciando do nosso corpo físico, porque muitas vezes abusamos dos nossos órgãos e estamos causando danos a nós mesmos. E Emmanuel nos recomenda que devemos amar, servir, ter o respeito com os nossos órgãos, para que possamos permanecer mais no corpo físico, mesmo que enfermos, mas sabendo porque a gente está passando pela dor, pelo sofrimento. E no Evangelho Vinha de Luz, nós vamos estudar a lição 130, que nos traz o título, Amai-vos. E João nos diz, do capítulo 3, versículo 18, não amemos, olha que recomendação, não amemos de palavra. Ah, querida, querido, de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Olha só. Por isso, muitas vezes, as nossas preces não são valiosas, porque a gente ama, de palavra, de língua, mas não trazemos a verdade da nossa vida, como vivemos, usando a nossa palavra, usando a nossa língua, que molda as nossas palavras. É a língua que dá o modelo às nossas palavras. Então, João, do capítulo 3, versículo 18, nos recomenda. O amor não é de palavras, de língua, mas é de obras de verdade. Vivenciando, o Evangelho que nós conhecemos. Aí Emmanuel nos relata sobre esse texto do Evangelho e ele nos diz: por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina, amai-vos uns aos outros. E Emmanuel diz assim, não determina seleção, a gente seleciona quem a gente vai ajudar, os ensinamentos de Jesus não determinam seleções. Não exalta conveniência. Às vezes a gente ajuda, tal pessoa porque tem uma certa conveniência por essa ajuda. Não impõe condicionais. Só te ajudo nessa condição. Senão, não tem jeito. Não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégio, não pede o afastamento do mal, porque a gente sempre pensa assim, Falamos em caridade, falamos em amor, mas a gente está pedindo aos benfeitores que afaste os nossos irmãos que são maus, de perto de mim, que eu possa caminhar sem a presença deles. A gente nunca muda, o nosso sentimento para dizer, eu vou aprender com ele é uma bênção na minha vida. Não desconsidera os filhos do lar alheio, porque a gente às vezes ama muito, os do nosso lar, os outros sofrem, choram, passam dificuldades, mas a gente está sempre assim, considerando os nossos filhos. Não destaca a parentela consanguínea, porque muitas vezes a gente faz um destaque, da nossa família, mas dos outros a gente não vê o bem.
Não menospreza os adversários. Aí temos que fazer uma luta, né? Dentro de nós. Não menosprezar os adversários, porque eles são nossos irmãos em todas as questões da vida. Emmanuel diz, e o apóstolo acrescenta, né? O apóstolo João acrescenta, não amemos de palavra, mas realizando obras, trabalhos, com todo o fervor do nosso coração. E ele diz, o universo é o nosso domicílio. E a gente pensa que a gente mora ali, aqui, né? Mas o universo é a nossa casa. A humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. E aproximemo-nos dos melhores para aprender. Ele termina dizendo, amamo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todo o glorioso caminho de ascensão. E a gente quer, né, evoluir, mas olha o recado de João para nós, que nos amemos uns aos outros, mas não de boca, mas de coração. Porque a gente compreende, a gente vai ser mais fraterno com o outro, aí a nossa caridade vai ser real. Então, para nós, vai constituir para todos nós o glorioso caminho de ascensão espiritual. Que Jesus nos abençoe, que possamos sempre relembrar essas lições tão importantes que são trazidas de benfeitores amigos, para que nós possamos nos relembrar da tarefa que temos com o nosso corpo físico, o que representa os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, como moldar as nossas palavras, quem é responsável pela moldura das palavras, pela qualidade dos nossos sentimentos que guardamos no nosso coração. Usamos o órgão que é o coração e a gente é sempre revoltado, nervoso, né? Com os nossos familiares, muitas vezes, conosco mesmo, às vezes não conseguimos as coisas que queremos conseguir, já nos revoltamos. Então, estragamos o nosso coração. Estamos agitando o nosso coração. E ele tem que ter, através do nosso pensamento, o controle, para que ele não venha falhar, né? Então, vamos agora relembrar todo o valor de estarmos no corpo físico, o que temos que fazer para que as nossas reuniões possam ser também trazidas para o benefício de todos aqui na Terra. Não só como nós estamos aqui, mas aqueles que estão também distantes, eles recebem ajuda, né? São companheiros nossos, são irmãos em humanidade. E nós podemos usar todo esse capital que temos, orgânico, mental, né, sentimental, para a gente ajudar, para a gente emitir pensamentos positivos, levar esperança, paz, harmonia para todas as pessoas, né? Então, vamos pedir a Jesus que nos ajude a relembrar sempre o valor de cada um de nós aqui na Terra. Todos somos valiosos, cada um com a sua tarefa. Por mais simples que temos a nossa tarefa, vamos valorizar, porque ela falará de nós quando deixarmos o corpo físico. Que Jesus continue nos ajudando a manter o equilíbrio, a paz, a modelar as nossas palavras com carinho, com fraternidade, para conversarmos com os nossos irmãos, tanto encarnado como desencarnado. Que o amigo divino não se afaste de nós e que nós busquemos estar com Jesus sempre. Que assim seja.